Vamos conversar hoje ao vivo pelo telefone, tem brincadeira, tem prêmios e ó, eu vou te contar direitinho ao longo do programa. Fica comigo até 2h30 da tarde, prepare-se porque tem muita coisa boa pensando em você. E o nosso primeiro assunto é relacionado a relacionamento. Muitas vezes a dois mesmo, mas muitas vezes relacionamento até com o chefe, uma relação abusiva. Você já ouviu falar disso, relacionamento abusivo? Muitas vezes a gente pensa logo que é agressão, só que esse não é o único sinal de que a relação é nociva. Em muitos casos não existe a violência física, mas existe a violência moral. A chantagem, a humilhação, desqualificação, rejeição, abuso de poder e qualquer outra prática de ação que faça a pessoa sentir-se maltratada ou constrangida. Isso tudo é caracterizado como violência moral. Os relacionamentos abusivos são mais comuns, muito mais comuns do que a gente possa imaginar. O problema é que as pessoas não percebem ou fingem que não percebem. E essa relação nociva pode ficar cada vez mais complicada. E aí depois a gente termina de forma ruim, vem o medo também de terminar o relacionamento. A pessoa vai ficando tão pequenininha que ela não consegue nem reagir diante de tanto abuso. Para falar mais sobre esse assunto complicado, eu recebo ela, que é psicóloga, escritora e fundadora do Psicodicas, Marilene Simão Ked. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Um prazer falar contigo. Prazer é meu. Senta aqui nesse cantinho aqui. Que aí eu vou chamar também a turma para participar através do nosso WhatsApp, no 11 9 50 45 18 40. Eu fico muito contente de trazer esse assunto porque eu penso que muitas vezes a gente vive uma relação abusiva sem perceber. Então é legal despertar aí na turma o que é uma relação abusiva, né? Que não necessariamente é agressiva. O que acontece, Cláudia? Infelizmente, muitas pessoas, tá? Isso não se limita só às mulheres, acontece com homens e mulheres, vivem um relacionamento abusivo, mas não têm consciência disso. Primeiro que eles não fazem essa escolha de forma consciente, não. Então, elas não têm muita consciência de onde elas estão entrando. E muitas vezes esse ciclo se repete. Elas saem de um relacionamento abusivo e já entram em outro. Então elas perdem a noção do que é uma relação saudável. As características de um relacionamento abusivo estão exatamente onde você falou. Então, os sinais são a chantagem emocional, o controle absoluto sobre o outro, ele fica cerceando a vida do outro, ele toma as rédeas da vida do outro. Isso acontece, infelizmente, as maiores vítimas são as mulheres, tá? Então, o homem fica cerceando a vida dela, vigiando a vida dela. Ela só pode ter amigos, amizades, ter contato com familiares, se ele permitir. Se ele não permitir, não pode. Brigas e discussões são altos e baixos direto e na grande maioria das vezes, ele acaba intimidando ela, por quê? Ele fala, tá vendo, tudo começou por sua causa, se você não tivesse feito isso, se você não tivesse falado aquilo, se você não tivesse ido em tal lugar, a culpa é sua. E se ela tenta reagir, falar alguma coisa para se defender, ela altera a voz, ele fala, tá vendo, você é louca, você é uma desequilibrada, por isso que a relação é assim. Então, as coisas vão do sutil. Olha, eu fiz isso, mas eu te amo. Eu fiz isso, mas eu quero o seu bem. Até aquilo que é explícito, agressão verbal explícita na frente de qualquer um, né? Então, é como se ele praticasse um bullying com ela. Ele humilha, ele pega no ponto fraco. Ele sabe aonde é o ponto fraco dela. Então, essas pessoas que vivem relações abusivas, elas têm autoestima baixa. O que acontece, Cláudia? A autoestima ela é muito importante na vida, tá? E um dos pilares que sustenta a autoestima de uma pessoa é o autoconceito, a forma como ela se vê, o amor próprio, o valor que ela se dá, como tudo isso foi introjetado desde lá da infância, que vai acompanhá-la por toda a sua vida. Lógico que se ela perceber que essa estrutura, esse pilar é totalmente fraco, disfuncional, destrutivo, ela pode buscar tratamento e resolver isso. Ela não precisa ficar refém dessa autoestima baixa a vida toda
se submetendo a essas condições na vida. Existe tratamento. Então, geralmente, a vítima, ela tem essa autoestima bem reduzida, ela tem feridas emocionais, ela tem problemas que acompanham ela desde a infância e que deixam esse comportamento dela fixado dessa forma. Então, ela aceita viver aquilo. O agressor também. Aquele que abusa do outro, ele também tem esses problemas, só que ele se coloca como o controlador da situação. Ele é tão articulado, ele sabe fazer a coisa, ele fala, não, eu não vou ficar nesse papel. O meu papel é o controle. E ele controla toda a situação dessa forma doentia. Então, ambos são doentes, ambos precisam de ajuda, precisam buscar uma solução, buscar o tratamento. E você sabe que existem casos que o casal busca tratamento. Poucos os casos, porque tem que ser uma vontade genuína, bilateral. Ou então é melhor que aquele que está sofrendo nessa relação comece a se preparar para sair dela. E como fazer isso? Buscar ajuda, se informar. Uma vez que você tem consciência de que está nessa relação e que isso só tende a piorar, porque pode sim passar de uma agressão verbal, psicológica, emocional, moral, uma agressão física. Então, se a tendência é piorar, busca ajuda. Fale com a sua família, com seus amigos, faça psicoterapia para trabalhar a raiz desse problema. O que é que te faz agir, ser e ficar assim, se colocando dessa forma nos relacionamentos, qualquer um que seja. Pode não ser no amoroso, mas se submete a uma série de coisas na profissão. Então, busque ajuda. Não, é que estava pensando assim, né? As pessoas, às vezes, elas se acostumam com uma relação ruim, com uma relação pesada, com uma relação de medo. E a vida, ela é tão curta, ela é tão rápida, que a gente realmente não pode se acostumar com uma coisa mais ou menos, com uma coisa ruim. A gente merece ter um relacionamento sempre leve, alegre e produtivo, né? Cláudia, deveria ser assim. Deveria, mas não é, né? Não. A minha experiência clínica, atendendo pessoas que passam por isso, na grande maioria mulheres, por que elas chegam nessa condição de se acostumar? É que isso todos os dias vai fragilizando cada vez mais essa mulher. Então ela chega num ponto tão alto, num nível tão alto de insegurança e fragilidade emocional, que ela prefere se adaptar àquela situação ruim porque ela não tem força para sair daquilo. Não tem como. Então, essa mulher, ela precisa buscar ajuda, né? Uma mão estendida para ela, para que ela consiga sair daquilo, porque sozinha é muito difícil. Tem casos, sim, que ela sai, depois que ela começa uma psicoterapia, quando ela busca um grupo de ajudas, terapia em grupo. Tem um grupo que uma paciente já me falou, que frequentou, gostou, que é o MADA, Mulheres que Amam Demais, Anônimas, tá? Você não precisa se expor. E que ajuda essas mulheres a entenderem essa situação e até saírem dessa situação que vivem, tá? Destrutiva. Então, esse grupo é muito bom. Quando parte para agressão física, é importante denunciar. Claro, você não com pode. certeza. Você não pode ficar quieta numa situação dessa, você pode discar para um 80. Então, existem alternativas. Ou então, buscar tratamento, se querem realmente ficarem os dois nessa relação, buscar um tratamento para os dois. Agora você vê, né? Por mais que a pessoa queira, pelo que eu tô entendendo, uma vez que ela decide que ela quer melhorar, ela precisa de tratamento, porque não é só o querer que vai fazer com que a pessoa consiga mudar de comportamento. É um comportamento que vem desde a sua história. Isso. E que já está fixado. Já está fixado. Já, o então as pessoas agem no piloto automático, sem perceber isso. É um ciclo repetitivo. É isso aí. Ela acaba que saindo de uma relação, entrando em outra igual, porque ela não tratou a causa daquilo. E ambas as partes, o agressor e o agredido. Exatamente. Mesmo que emocionalmente só. Exato. Eles só perdem na vida, ambos só perdem, tá? Lógico que muito mais aquele que sofre, a vítima, né? Então, é importante que ambos tenham consciência
da forma como conduzem uma relação e se tratem. Hoje, com tanta informação, Cláudia, não é possível você se manter vítima de uma pessoa ou de algum lugar, de um ambiente em que existam mais pessoas que te tratem assim. Eu sei, como profissional da área da saúde mental, que não é fácil. Eu sei disso, mas existe tratamento, existem saídas. Busquem saídas. Se você já identificou, já tem consciência, porque às vezes essas pessoas que vivem nesse tipo de relacionamento, eles só veem, Cláudia, a realidade deles. Você pode estar até apontando, olha, fulana, mas você não viu? Ela vai arrumar uma justificativa para aquilo. Não, mas ele fez aquilo por causa disso. Não, mas aconteceu aquilo por minha causa mesmo. Então, ela só vê a realidade no ângulo que ela quer ver. Ela não consegue ver no seu. Ela passa a ter consciência, um pouco mais de consciência de tanto sofrimento, humilhação, de, por exemplo, não conseguir visitar os pais, não conseguir fazer nada que ela queira fazer. Aí ela fala, poxa, alguma coisa está acontecendo, eu estou cada vez pior. Existem casos, infelizmente, que a humilhação é tanta, a dor é tanta, ela fica tão fragilizada que elas tentam o suicídio. Olha aí. E aí aqui a gente tem que pensar rapidinho no quanto é importante a gente voltar a se amar, a se olhar, né? E busque ajuda. O WhatsApp já tá aqui, eu quero a sua participação, abra o teu coração, tá? É o 119 50 45 18 40. Agora, quais são os primeiros sinais que aí uma mulher que de repente está partindo até para um segundo relacionamento precisa prestar atenção para não entrar de novo num relacionamento abusivo? Primeiro, ela tem que se conscientizar que, às vezes, o outro, ele começa de uma forma sutil. Então, ele vai te conquistar, ele vai apontar as suas qualidades, ele vai mostrar o quanto ele te ama. E, de repente, ele começa a apontar os seus defeitos, mas de uma forma que te humilha, que te machuca. E aquilo é recorrente, uma intensidade muito grande e humilha mesmo, tá? Então, ele começa a cercear a sua vida, a te vigiar de uma forma que aquilo não é normal. A partir do momento que você percebe esses sinais, você fala, você já liga o sinal de alerta. Você fala, você tem que entender que você não está entrando numa relação saudável. O ciúme exagerado, a intimidação, o que é isso? Todos nós temos nossa vida, nossa individual, a nossa individualidade, independente de um relacionamento ou não, ela tem que existir. Você existe enquanto pessoa e isso deve ser respeitado. Se você não dá motivos de que o outro desconfie de você, você é uma pessoa íntegra, o que é isso? O que está acontecendo? Então, imediatamente você tem que apontar para o outro que ele está exagerando, ele está ultrapassando o limite e isso não pode acontecer. Então, esses são sinais, aqueles altos e baixos de brigas horríveis, que você sempre é o culpado, o outro não tem uma parcela de culpa, ou se ele se sente culpado, ele fala, mas foi por sua causa. Ele te dá um beliscão, fala, não faça isso, e te belisca. Você está no meio de alguns amigos, ele não quer que você fale tal coisa, que você reaja de alguma maneira, ele fica te beliscando. Isso não é normal. Então, é a partir desses sinais que você começa a identificar onde você está entrando e que dá tempo rapidinho de você sair. Não, porque se isso se mantém, cada vez mais a sua autoestima vai ficar fragilizada, você vai perder completamente a confiança em você e vai se manter nessa relação doentia. E daí, uma vez que você se perde, você não se enxerga e aí você não consegue sair dessa história. O outro toma conta totalmente da situação. Acabou, você não consegue, você não tem mais vida, tá? Então, você precisa entender que recuperar a autoestima é totalmente possível, o amor próprio, mesmo que tudo isso lá atrás tenha sido tão destruído. Tem pessoas com história de vida tão sofridas, Cláudia, que você fala, meu Deus, como eu vou ajudá-la? Deixa eu ver de que lado eu vou pegar para reconstruir essa pessoa. Mas se ela tem essa vontade genuína, é perfeitamente possível para o profissional e para ela irem nessa reconstrução. É possível reconstruir-se.
Presta atenção. Marilene Simonqued, que é a nossa psicóloga de hoje, com esse assunto tão importante, relacionamentos abusivos. Eu acho o máximo a gente falar disso, porque tem gente que tem um tabu, né, um preconceito, acha que tá falando de violência, né? Ah, mas eu não apanho, então eu não vivo um relacionamento abusivo. Mas muitas vezes não apanha, mas vive. Um relacionamento de manipulação, de humilhação. Isso é um relacionamento abusivo, né? Intimidação. E destrói. Destrói. O pouco da autoestima dela é destruída, da segurança dela é destruída. Imagina todos os dias, ou quase todos os dias, você sendo humilhada. Tem mulheres que ouvem, você é gorda, você é feia, ou você é muito magra, ou você é isso, ou você é aquilo. Se não sou eu estar do seu lado, ninguém te quer. Então são coisas desse tipo que vai destruindo um pouco da autoconfiança daquela mulher. Gente, respeito é fundamental em todos os tipos de relações. Quando o outro começa a te desrespeitar, você tem que chegar e dizer para ele, peraí, eu me dou ao respeito, eu quero ser respeitada. Exatamente. E olha, a gente é capaz de tomar conta da nossa própria vida, a gente é responsável pela nossa própria felicidade. Acredite, viu? Não existe mais aquele conceito de sou a metade de uma outra laranja que me completa. Nada, tu é uma laranja inteira que vai à luta, tá bom? Vai dar tudo certo. Eu sou super a favor do casamento, mas quando ele é saudável. E acho que dá pra reconstruir um casamento podre e transformar num casamento saudável. Com certeza. É possível. Olha, a primeira pergunta vem de São Gonçalo. Ela diz, estou vivendo isso, mas estou tentando reagir. Há dias que até o corpo dói. Ele faz exatamente isso, fala de algo que me deixa me sentindo inútil. Quando digo que quero trabalhar, ele coloca um empecilho. Quando digo que vou embora, ele fala que eu vou passar necessidades. Dentro de casa, tudo ele critica. E fica parecendo que eu sou um cachorro em treinamento. Como mudar essa situação? Eu devo colocar pé firme e ir trabalhar? A primeira coisa que você tem que fazer é chamá-lo para um diálogo franco e sincero. E você ser bem realista da situação, que você está ciente de como ele tem agido. E que isso não está te fazendo bem e que você tem, sim, intenção de trabalhar. Se isso é real, você quer trabalhar, você converse com esse seu companheiro, exponha a tua situação, coloque tudo o que você vem observando e vivendo nessa relação e vê como vai ser. A primeira coisa é esse diálogo firme e forte. Perfeito. Se eu estiver errada, me corrige, mas eu só queria complementar dizendo para você falar do seu sentimento, do quanto você tem se sentido humilhada, do que tem sido a sua vida, do quanto você tem carregado nas costas, no corpo, das suas dores, da sua tristeza. Tá? Eu acho que é importante, porque às vezes a gente começa a falar e começa a criticar o outro e a gente cria aquela barreira, né? E homem com barreira é fogo, aí a coisa piora. Piora. Próxima pergunta. Como fazer quando a vítima é o homem? A mulher ameaça, dá escândalo, ameaça fazer coisas horríveis. É o Antônio da Praia Grande que pergunta. Muito comum, né? A mulher, ela atua muito na chantagem emocional, fica olhando lá o celular, procurando coisas, às vezes fantasiando coisas, né? O diálogo é chegar para essa mulher e falar o que está acontecendo. Eu te dou motivo para isso, olha o seu comportamento. Vamos arrumar isso enquanto dá tempo, pelo nosso amor, é colocar isso, mostrar para ela o quanto está errada e pedir para que ela faça psicoterapia, porque essa mulher está precisando. Senão isso tende a piorar, a cronificar. Esse comportamento, ele não melhora se não tiver um tratamento especializado. Então comece com esse diálogo franco, aberto, colocando, expondo tudo e pedindo para que ela faça um tratamento especializado, tá? Muito bem. Próxima pergunta. Como fazer quando... Ah, não, essa eu já li. Sou Edilaine de Aparecida, eu estou em Goiânia, Goiás. Como ajudar uma mulher que já percebeu que a relação com o marido é abusiva, mas ainda acredita que o marido vai mudar sem buscar ajuda? Acredita sempre nas promessas dele? Não vai mudar. A pessoa que já tem esse comportamento fixado, esse tipo de personalidade, essa forma de ser, de agir num relacionamento, não muda. Não pense que ela vai mudar por conta própria, porque não muda. Então, você tem que dizer isso para essa mulher. Vá buscar ajuda. Se você não consegue sair sozinho, se você continua acreditando nessa história, ele não muda. Então, tem que buscar ajuda.
E reforçar a autoestima, né? Exatamente. Enquanto ela estiver sentindo nada, ela vai acreditar no que ele fala. Acreditando. Não muda. Eu lembro que eu li um livro há muitos anos atrás que falava sobre a nossa carência e que tem lá, né, um saquinho de amor. Aí você pega, tem 2 saquinhos, um de amor podre e um de amor bom. Você tá tão carente que você pega o amor podre e acha que é bom, porque você tá com fome de amor, né? Então é interessante a gente ficar primeiro abastecida de amor. Por isso é que eu falo tanto aqui do amor de Deus, porque quando a gente entende que a gente é amada por Ele, que é perfeito, a gente já não fica tão carente, precisando da aprovação de qualquer coisa, dependente. Né? Que dependência é essa? Vai trabalhar essa dependência que tanto depende de um vínculo, de alguém que te faz mal. Exato. Próxima colocação, vamos ver, chegaram várias aqui de uma vez só. É anônima. Estou passando por tudo isso. Tem horas que acho que acabar com a minha vida vai ser a saída. Eu estou assistindo ao programa e parece que vocês estão falando de mim. Eu queria um conselho. Estou sem chão. 19 anos de sofrimento. Mas ontem pedi para ele ir embora de casa. Muito bem. Então, chegou o momento, você vivia muitas vezes, muitos anos de olhos fechados ou não querendo abrir para ver a realidade da situação, até que decidiu e tomou uma atitude. Ótimo, se mantenha firme, mas você precisa de ajuda. Sozinha você não vai segurar isso. Tenha família, amigos, profissionais da área da saúde mental te apoiando nisso, para que você não tenha uma recaída. Acreditando no que ele possa te convencer que a partir de hoje ele vai mudar. Se ele não for tratado, ele não vai mudar. E você, como vítima, se não buscar ajuda, você continua sendo vítima. Então, agora é a hora de você buscar ajuda e sair definitivamente dessa situação. 19 anos, hein, Cláudia? É bastante tempo, né? Meu Deus. Relacionamento a 2 me lembra também um pouco a questão da educação com os filhos, né? Então, a hora que ela coloca um limite desses, que ela chama para uma conversa séria, coloca ele para fora, fala, quero que você vá embora. É mais ou menos quando a gente fala pro filho, hoje você não vai a essa festa. A gente não deve voltar atrás, né? Porque senão a gente fica mais fraco ainda. Mais fraco ainda. E aí é onde o outro percebe a tua fraqueza, porque ele entende que te falando alguma coisa, te fazendo um carinho, você cede. E ele aprende isso. Todo comportamento é aprendido. E se deu certo, ele vai ser automático depois. Então, busque ajuda para não ter essa recaída, porque sem tratamento ele não vai mudar. Ó, preste bem atenção, eu não estou falando, acho que Marilene também não, que você deva optar pelo divórcio, que isso deva ser assim, tá indo embora e acabou, então é isso? E aí você entra num sofrimento porque tá fraca e despreparada para isso. Não, não é isso. Mas você colocou um limite, precisa ficar firme. Como a Marilene falou, não fique só, busque ajuda. Eu acho que você pode até deixar claro para o seu marido, para o seu parceiro, que ele é a sua prioridade, mas quando ele estiver em tratamento, quando ele estiver buscando realmente ser uma pessoa melhor, né? Porque você quer um relacionamento bom e saudável. Existem várias possibilidades. Marilene falou do grupo MADA, que é incrível, mas mesmo que você não encontre um MADA perto de você, um grupo de apoio, seja ele qual for, até o Amor Exigente, que é para mães e pais de dependentes químicos, trata de qualidade de vida, te ajuda nessa codependência, dessa necessidade de aprovação. Vai, porque vai valer a pena, vai ser bom, tá? Vale a pena, sim. Vale a pena, é um divisor de águas na vida de alguém que vive assim. Próxima colocação. É o Newton, é um homem. Há 1 ano e 5 meses atrás, eu conheci uma pessoa e eu comecei a namorar. Assim que eu a conheci, eu falei como eu era. Falei da minha religião, que tenho um filho. E depois de 4 meses namorando, eu sofri um acidente. E ela me levou para casa dela. E a partir daí, ela começou a querer tomar conta da minha vida. Com quem eu deixo de falar, com quem eu falo, com quem eu deixo de falar, religião. Começou a querer tomar conta do meu celular. Como faço agora? Ele é do Rio de Janeiro. É uma situação, né? Você acabou que está em um relacionamento abusivo. Ela é extremamente controladora, né? Ela fica cerceando a tua vida de todas as formas, o teu ir e vir, a tua liberdade, a tua autonomia. Converse com essa mulher, comece a impor limites para que esse amor floresça da melhor forma possível, aproveitando que só tem 1 ano aí. É o diálogo, imponha limites e fala, olha, se quer permanecer comigo, não pode agir dessa forma. Então, se ela disser, mas eu não sou assim, você está exagerando, você é assim. E todas as vezes você vai apontando isso. Se vê que sozinho você não consegue, você vai levar essa mulher na psicoterapia, porque a tendência é piorar.
Você vê, é aquilo que eu falei no começo, Cláudia. Começa de uma forma sutil. E no caso dele, eu não sei, ele fala que ela levou ele para casa dela depois de um acidente. Não sei qual é a sua condição de ir e vir, né? Tô falando de locomoção, de estar aí com suas possibilidades. Procure ajuda mesmo. Um amigo, uma entidade filantrópica, uma igreja, um grupo de apoio, busque ajuda. Às vezes a pessoa está debilitada, está numa cadeira de rodas e fica ali à mercê de uma outra dominadora, né? E cruel. Cruel, abusadora, que intimida, que, né, te enfraquece ainda mais. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Tem que ter muito diálogo e buscar ajuda para você se fortalecer e conversar com essa mulher e ver realmente se vale a pena continuar essa relação. Se vale a pena, busquem tratamento. É perfeitamente possível se tratar dessa doença de ser o agressor, o abusivo e de ser a vítima. Perfeito. Marilene Simão Ked, muito obrigada. Marilene tem 7 livros, você pode ler. Gente, leitura é a melhor coisa que tem. A gente vai enchendo a nossa mente daquilo que é bom e aprendendo com ela. Então vá lá, olha, um convite à felicidade, vivendo e compreendendo, conquiste uma vida mais saudável, organize suas emoções e ganhe qualidade de vida, faça acontecer e realize um novo estilo de vida e emoções e situações e soluções. Um monte de publicações maravilhosas, meus parabéns. E o site é o marileneked.com.br. Siga no Face e no Insta, Marilene Ked. Tenho certeza que você vai aprender bastante com ela e tem aí um caminho para uma vida cada vez melhor. Não desperdice a sua vida. Obrigada, Cláudia. Tudo de bom. Você que é uma mulher inspiradora, viu? Até a próxima. Um exemplo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.